Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado e você está aqui para analisar comigo um importante edital da PGM Natal. Eu preciso te dizer que é um edital bastante interessante, mas que não é um concurso fácil, seja em razão do número de vagas, seja em razão da configuração da própria prova, do próprio certame. Eu espero explicar para você exatamente todos os detalhes nesse vídeo. Vamos analisar o edital com a cautela que ele merece, já pensando em possível estratégia para o enfrentamento da prova da PGM Natal. Então você tem aqui edital número 1, PGM Natal, 25 de abril de 2023, a banca organizadora é Sebrasp, mas adianto que as questões são ABCDE. O CESP/Sebrasp, ele vem abandonando já há algum tempo as provas no estilo certo e errado. As provas da Advocacia Geral da União já foram ABCDE, e agora a PGM Natal também ABCDE. Vamos lá, a prova, o concurso tem prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, provas discursivas de caráter eliminatório e classificatório. Te adianto aqui que são 3 questões subjetivas e uma peça processual, portanto a gente pode dizer com cautela e com segurança de que a segunda fase da PGM Natal não vai cobrar um parecer jurídico. A prova fala em peça processual, então tende-se efetivamente a cobrar uma peça em atuação do advogado público no processo, na via judicial, portanto não é uma peça consultiva, e avaliação de títulos de caráter classificatório. Que adianto também que o somatório aqui do concurso todo, em termos de pontos, são 210 pontos. 100 questões de prova objetiva, 100 questões de prova discursiva e 10 pontos de título. Eu preciso te chamar a atenção para a importância sobrelevada nesse concurso da prova objetiva. Você vai entender por quê. Não que a prova objetiva ela seja mais importante do que a discursiva, mas existe um detalhe nesse edital, que eu vou te explicar um pouco mais na frente, que delimita exatamente uma importância sobrelevada da sua nota na prova objetiva. Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Orgânica do Município de Natal. Os requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição oficial registrada reconhecida no MEC, registro na OAB e comprovação de no mínimo 2 anos de prática forense. Então você tem aqui a prática jurídica enquanto requisito do cargo de procurador do município de Natal, sendo que, embora exista aqui a prática forense enquanto requisito, nós temos uma situação que é bastante interessante, que inclusive se aplica aos concursos da Advocacia Geral da União que estão acontecendo. Serão considerados prática forense o exercício da advocacia, cargo, emprego, função pública, privativo de bacharel em direito, consultoria, assessoramento ou direção ou atividade de nível superior com atividade eminentemente jurídica, ou cargo, emprego ou função de nível superior, aqui ó, nível superior, com atividade eminentemente jurídica, programa de estágio de pós-graduação em Direito, em programas formalmente instituídos. Então, o estágio de pós-graduação, inclusive na AGU, conta como prática jurídica, prática forense para PGM Natal. Comprovação de igual período, portanto 2 anos, de estágio regular e supervisionado como estudante do curso de Direito. Então, a exemplo do que acontece nos atuais concursos da Advocacia Geral da União, isso tende a acabar, já expliquei em outros momentos aqui nesse canal, a PGM Natal aceita, enquanto prática jurídica, a comprovação via estágio regular e supervisionado como estudante do curso de Direito, portanto, é uma prática conquistada antes mesmo da colação, antes mesmo da finalização do curso de bacharel. Função de conciliador junto a tribunais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais. Então está aqui, a prática jurídica ela existe enquanto requisito, mas penso não será um grande problema em relação às pessoas que possuem o estágio regular como estudante do curso de Direito, embora os cargos de nível médio não tenham entrado aqui na descrição como prática forense. Existe essa possibilidade, exatamente como acontece nos concursos da Advocacia Geral da União, que estão em andamento, conforme expliquei. Nós temos a remuneração, isso sempre chama bastante atenção, R$ 21.741. Eu não consegui descobrir ainda se o procurador do município de Natal recebe honorários. Se você tiver essa informação, ajude esse vídeo, me ajude, ajude as pessoas interessadas no concurso e coloque na descrição do vídeo. Os requisitos básicos: 2 anos de prática forense, apenas para confirmar, e atenção, aqueles que são mais exaltados, é preciso ser aprovado em exame psicotécnico e de sanidade física e mental perante junta médica
municipal. Obrigatoriamente, isso é um dos requisitos para a investidura do cargo e, óbvio, trata-se de uma pura brincadeira, porque exame psicotécnico e de sanidade física e mental vai, nesse caso, atestar se você tem condições físicas e mentais de ocupar um cargo na administração municipal, ou melhor, no Poder Executivo Municipal, o cargo de procurador do município de Natal. Exame psicotécnico e de sanidade física e mental perante junta médica oficial. Isso não é etapa do concurso, mas é preciso atestar a sanidade física e mental por meio de exame psicotécnico, inclusive, para saber se você tem condições de acesso ao cargo. No que diz respeito às vagas, você tem 3 vagas para ampla concorrência, uma vaga para os candidatos com deficiência e uma vaga para candidatos negros. Então são 5 vagas ao total, com 3 listas. Ampla concorrência, candidatos com deficiência e candidatos negros. Muito bem, nós temos essas características principais. Vamos adiantar aqui os termos do edital para aquilo que nos interessa, uma vez que eu faço análise apenas daquilo que é extremamente importante. A taxa do concurso, R$ 150, achei uma taxa bastante razoável, levando em consideração as taxas que nós vemos em editais por aí afora, a exemplo, por exemplo, da PGE Alagoas. Adiantando aqui os termos do edital, nós temos as fases do concurso. Prova objetiva com 100 questões. Aqui nós temos um probleminha. Qual é o probleminha? O edital não me deu quais são as questões divididas por disciplinas. Nós vamos ver as disciplinas daqui a pouco, no final do vídeo, e eu vou te dizer o que é núcleo duro, o que é segundo escalão e o que é terceiro escalão para a PGM Natal, mas nós não temos aqui a divisão por disciplina do número de questões. Então, por exemplo, cai direito penal. Professor, quanto eu tenho que estudar direito penal? Isso vai ser efetivamente indicado a partir do momento em que você abrir a prova e saber quantas questões de direito penal tem na prova. Pelo conteúdo programático das disciplinas e pela importância das disciplinas, você tem como fazer uma métrica com base naquilo que já aconteceu em termos de concurso, principalmente CESP/SEBRASP, acerca da cobrança das disciplinas pelo número de questões. Mas isso sempre é uma surpresa. Lembrando para os senhores que a prova da PGE Ceará cobrou muito direito penal e, portanto, isso foi uma surpresa para muita gente. Aqui cai direito penal. Então, qual é um dos grandes problemas da PGM Natal? Você não tem o número de disciplinas o número de questões por disciplina, melhor dizendo. Ou seja, eu não sei quantas questões caem de constitucional, quantas caem de administrativo, quantas caem de processo civil, quantas caem de tributário, quantas caem de financeiro orçamentário e assim sucessivamente. Então, quantas questões do terceiro escalão? Não sei dizer. Quantas questões do segundo escalão? Não sei dizer. Quantas questões do núcleo duro? Ainda não sabemos dizer. Você vai ter que estudar com base naquilo que já aconteceu em termos de CESP/SEBRASP e vai ter que ter o cuidado também para reforçar as disciplinas em que você não sabe tanto, justamente para não ser pego de surpresa em relação a ter, por exemplo, um número alto de questões de uma disciplina que você normalmente não dá muita importância. Na prova discursiva, nós temos 2 fases discursivas, a prova P2 com 3 questões subjetivas, a prova P3 com uma peça processual, e exatamente, peça processual. Se nós temos uma peça processual, nós não temos parecer. Peça processual é peça dentro de processo, razão pela qual nós podemos dizer que não há possibilidade, pelo menos em termos de edital, da cobrança de um parecer na segunda fase da PGM Natal. Você não vai precisar se preocupar com o estudo dos pareceres. A prova objetiva, ela vai ter 5 horas, aplicada no turno da tarde, na data que está no anexo que nós vamos ver daqui a pouco. Ela vale, como disse, 100 pontos e ela é do estilo ABCDE. Como falei, CESP/SEBRASP tem abandonado aos poucos a sua versão certo ou errado de provas de procuradoria. Então, avançando na prova objetiva em termos de avaliação, nós temos o corte do edital. Você vai para a subjetiva, ou pelo menos estará habilitado a tanto, se acertar pelo menos 60 pontos na prova objetiva. Contudo, esse corte do edital não quer dizer absolutamente nada. O que importa é o corte da cláusula de barreira, que nós vamos estudar daqui a pouco, ou seja, quantas pessoas o edital habilita para a segunda fase e, obviamente, a nota do número de pessoas que estão habilitadas para a segunda fase é muito superior a 60 pontos na prova objetiva. Nós temos informações sobre os gabaritos preliminares, provas discursivas, 5 horas cada prova, P2 5 horas, P3 5 horas, todas aplicadas no turno da tarde, de acordo com o edital, e a prova subjetiva vale 100 pontos.
A prova subjetiva 1, que é a P2 no caso, prova subjetiva 1, a primeira prova subjetiva chamada P2, você tem 3 questões subjetivas, cada uma valendo 10 pontos, no somatório de 30 pontos, 20 linhas, é preciso treinar questão subjetiva com resposta em 20 linhas. 20 linhas é um número considerável para se responder um questionamento subjetivo, razão pela qual aqui é possível fazer um treino bastante eficaz para essa prova. E a peça processual, ela vai valer 70 pontos, portanto, juntando P2 e P3, que são as provas subjetivas, você tem 100 pontos em jogo, e a peça 90 linhas. Aí, 90 linhas para uma peça nem sempre é uma quantidade de linhas razoável, a depender do mérito que é cobrado na peça. Se for uma peça mais complicada, nesse caso nós temos mais dificuldade em enxugar a peça em 90 linhas. Se for uma peça mais simples, sim, mas nunca espere uma prova subjetiva simples em concursos de procuradoria, essa é uma dica importante. Dos critérios de avaliação das provas discursivas, nós temos o seguinte, 120 candidatos, melhor classificados na prova objetiva, vão para a segunda fase na lista de ampla concorrência. Na lista de pessoas com deficiência, 40 candidatos melhor classificados na objetiva. E na lista de pessoas autodeclaradas negras, nós temos 40 candidatos melhor classificados na prova objetiva. Então a cláusula de barreira aqui é a nota da pessoa que está na posição 120 em termos de classificação da prova objetiva, o que vai ser muito superior, imagino, aos 60 pontos, que é o corte da prova objetiva do edital. Aquele corte não quer dizer muita coisa, o que importa é a nota da posição 120, ou seja, da pessoa que ocupa essa posição, porque todas as pessoas com ela empatadas estarão na segunda fase, ou seja, posição 120 é pelo menos o seu objetivo inicial, embora eu espero que você estude para fazer uma prova objetiva muito boa, até porque ela tem uma importância muito grande que eu vou falar daqui a pouco. Bom, no que diz respeito às questões da prova, questões subjetivas da prova, nós temos uma divisão do edital, como é comum, como acontece no CESP/SEBRASP, em nota atribuída a conhecimento de jurídico, a conhecimento do conteúdo jurídico, ao desenvolvimento ou domínio do conteúdo jurídico, e nota atribuída para a parte gramatical. No que diz respeito ao domínio do conteúdo jurídico, nós temos que cada questão subjetiva que vale 10, 8 pontos são destinados à análise do conhecimento do conteúdo jurídico e 2 pontos destinados à análise dos aspectos gramaticais. Ou seja, se você não errar nada na escrita, no uso do vernáculo, na gramática, na concordância, no uso das vírgulas, por exemplo, você garante 2 pontos do aspecto gramatical e 8 pontos estarão em jogo para a correção do domínio do conteúdo jurídico. Na peça processual, dos 70 pontos, nós temos 56 pontos destinados à análise do conteúdo jurídico e 14 pontos destinados à análise da parte gramatical. Então tenha o cuidado porque os erros de gramática, os erros da utilização da língua são um ralo nos concursos do CESP/SEBRASP, muito importantes, a partir dos quais escoam-se muitos pontos, razão pela qual preste bastante atenção. Dos 30 pontos que você tem aqui de prova subjetiva 1 ou P2, ou seja, dos 30 pontos das 3 questões subjetivas, 6 pontos dizem respeito à utilização do vernáculo, ou seja, aos aspectos de natureza gramatical. Com os 14 pontos da peça, você tem 20 pontos. Dos 100 pontos em jogo na prova subjetiva, 20 pontos são garantidos para você simplesmente por não errar a escrita. Então tenha muito cuidado com isso, porque isso faz muita diferença numa nota final. Adiantando, nós temos 10 pontos de título, eu achei um número um pouco elevado de título, e você tem que o somatório dos pontos, como expliquei lá em cima, são 210 pontos. 100 pontos de prova objetiva, 100 pontos de prova subjetiva e 10 pontos de título, portanto são 210 pontos em jogo na PGM Natal. Essas são as características principais. É o que diz o concurso aqui no seu edital. A nota final do concurso será o somatório da nota final da prova objetiva, da nota final das provas discursivas, ou seja, P2 e P3, e a nota final da avaliação de títulos. Então você tem aí 210 pontos em jogo, não há média, não há média ponderada, simplesmente 210 pontos em jogo é o que diz o edital em termos do concurso PGM Natal. Presta atenção aqui no critério de desempate. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem. Isso é importante porque são poucos pontos em jogo. 210 pontos. Então, a tendência é que existam pessoas empatadas em pontos. Isso faz muita diferença, principalmente porque você tem 3 vagas em jogo para ampla concorrência,
uma vaga para pessoas com deficiência e uma vaga para pessoas que se autodeclararem negras. Aí, o primeiro critério de desempate é justamente ter idade igual ou superior a 60 anos. Se os empatados não tiverem idade igual ou superior a 60 anos, aquele que obtiver a maior nota na prova objetiva P1. Cuidado, porque normalmente, e veja que aqui eu analiso tudo, não é uma análise rasteira do edital, é uma análise profunda, verticalizada do edital, normalmente os concursos da advocacia pública colocam aqui a maior nota na peça processual como critério de desempate. O critério de desempate aqui é a nota da prova objetiva. Portanto, a prova objetiva aqui ela é muito importante. Porque, imagine, você está empatado com o terceiro colocado, a terceira colocação do concurso, ou seja, uma colocação que dá direito subjetivo à nomeação, você se encontra empatado com uma outra pessoa. E aí, o desempate, se nenhuma das duas tiver idade igual ou superior a 60 anos, o que é bastante comum em termos de concurso para procurador, a nota da prova objetiva será o critério de desempate. Então, a nota da prova objetiva pode te deixar com direito subjetivo à nomeação ou não. Repito, como é um concurso com 210 pontos em jogo, então são poucos pontos em jogo, a prova objetiva vale o mesmo da subjetiva, você, nesse caso, tem a probabilidade grande de empatar em nota com alguém. Então tenha cuidado, porque a prova objetiva ela é muito importante. Primeiro porque ela tem a mesma pontuação da subjetiva. Isso também não é comum. A prova subjetiva normalmente vale mais do que a prova objetiva nos concursos da advocacia pública. Por exemplo, na AGU, a prova subjetiva vale 300, a prova objetiva 100, ou seja, é 3 vezes mais o valor da subjetiva. Aqui, o edital resolveu colocar a prova objetiva com a mesma pontuação da subjetiva. É uma escolha, a administração pública pode fazer isso sem problema, mas isso te diz que a nota da prova objetiva é muito importante, mas muito importante. Aí você tem as disposições finais do edital, sem maiores problemas e sem nenhuma surpresa. Aí você vai ter depois as disciplinas. Bom, as disciplinas estão divididas em núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão. Quem me conhece sabe como eu divido o estudo das disciplinas para os concursos da advocacia pública. O núcleo duro, constitucional, administrativo, depois você tem tributário, financeiro, orçamentário e processo civil. Eu farei um vídeo só analisando a questão da programação de conteúdo da PGM Natal. Farei um vídeo apartado analisando as disciplinas da PGM Natal e o que você precisa se preocupar. Eu publico esse vídeo em breve. Depois você tem o segundo escalão. O segundo escalão, na estratégia que eu tenho para os estudos da advocacia pública, direito civil, direito do trabalho e processo do trabalho sempre presente. E o terceiro escalão aqui você tem direito penal, você vai ter direito municipal, o que é bastante coerente em termos de PGM, você tem direito urbanístico, que também cai muito em termos de PGM, você tem direito ambiental, que é uma disciplina comum no terceiro escalão dos concursos da advocacia pública, e você tem direito previdenciário, aqui com poucos pontos, mas pontos importantes que precisam ser estudados. Eu vou fazer, repito, um vídeo analisando só o conteúdo programático da PGM Natal. Esse vídeo será uma segunda parte, portanto, uma análise apartada em termos de conteúdo programático, mas eu te adianto que não há muita surpresa em termos de conteúdo programático e, pelo menos em termos de conteúdo programático, esse edital está bastante interessante. Qual o grande problema? Aqui, nós não sabemos o número de questões por disciplina, o edital não nos adiantou isso, e a prova objetiva, além de ter a mesma pontuação da subjetiva, ela é o primeiro critério de desempate, depois do critério legal da idade igual ou superior a 60 anos. Muito bem, para finalizar, nós temos as datas, a prova objetiva, a aplicação 16 de julho de 2023, portanto, nós temos aí um tempo considerável até a prova, dá para que você faça uma excelente e boa revisão para a prova objetiva. Repito, a prova objetiva é importantíssima. E aí, no dia 18 a 20, ou entre os dias 18 a 20 de julho, você vai ter acesso aos gabaritos oficiais e um mês depois, praticamente, você vai ter que fazer prova subjetiva. Portanto, 20 de agosto de 2023, você vai ter que fazer prova subjetiva. E qual é a pegadinha estratégica aqui? Não dá tempo se preocupar com a subjetiva somente depois da objetiva. Você vai precisar, nesse caso, se preocupar com a prova subjetiva desde já. Portanto, é uma recomendação que eu sempre dou em termos de concurso para advocacia pública: forme a sua base na segunda fase o quanto antes. Se você, embora tenha feito uma prova objetiva muito boa na PGM Natal, se já não tiver uma boa base para a prova subjetiva, em 30 dias você não consegue formar a cabeça de procurador necessária
para o enfrentamento de uma prova subjetiva do estilo CESP/SEBRASP, que é uma das organizadoras mais importantes em concursos de procuradoria. Essa é uma pegadinha estratégica importante. Bom, essa foi a análise do edital. O edital é bastante interessante, mas não é um concurso fácil. São poucas vagas e essa questão de não sabermos a divisão das questões pelas disciplinas pode causar algum tipo de surpresa quando você abrir a prova. Então você vai ter que se preocupar com o estudo uniforme de todas as disciplinas. É importante também perceber que na prova subjetiva não existe uma denominação em termos estratégicos de que disciplinas você vai ter na prova subjetiva. Pelo contrário, a prova subjetiva ela pode cobrar exatamente qualquer conteúdo programático. As provas discursivas P2 e P3, questões subjetivas e peça processual, terão duração de 5 horas e serão aplicadas na data provável estabelecida no cronograma constante do anexo 1 deste edital no turno da tarde. Acabou. Em termos de prova discursiva, inclusive na divisão que nós temos aqui do concurso, 3 questões e uma peça processual, você tem todo o conteúdo programático previsto na prova. Ou seja, é possível, embora não esperado, não provável, que você tenha uma questão subjetiva tratando de direito penal. É possível, professor? Sim, nos termos da configuração do edital, é possível. Então, esse é o tipo de edital que você tem que estudar tudo em relação ao conteúdo programático com a mesma importância para não ter surpresas, tanto em prova objetiva quanto em prova subjetiva. Então, 3 vagas, essa é uma preocupação, se você quer passar no número de vagas, e imagino que esse seja o seu objetivo. A questão da prova objetiva ter o mesmo ponto, a mesma pontuação, o mesmo valor da prova subjetiva. A questão da prova objetiva ser o primeiro critério de desempate depois do critério de desempate legal, idade igual ou superior a 60 anos. E também, no que diz respeito à prova subjetiva, a possibilidade da cobrança de qualquer conteúdo programático. Sobre o conteúdo programático, e ele é muito importante, nós teremos um vídeo apartado analisando só o conteúdo programático da PGM Natal. Eu achei um bom edital, com todas essas características e também com essas especificidades que falei sobre algumas dificuldades, ou seja, o que torna esse concurso muito interessante, difícil, mas muito interessante. Penso que vai ser uma procuradoria muito disputada, seja porque é uma procuradoria no Nordeste, seja porque tem uma remuneração interessante, seja porque, em termos de PGM, seja porque a lotação aqui é numa capital do Nordeste, portanto, Natal, Rio Grande do Norte. Bom, espero ter te ajudado com mais essa análise. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.